Graça e paz, irmãos. Bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o Renato. Vamos dar hoje continuidade do estudo passado sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Vamos lá no Antigo Testamento, na lei e nos profetas, entender o que está escrito ali, que aquilo são sombras, né? E apontam para uma realidade, apontam para algo real. Desde lá de Êxodo, Levítico, Deuteronômio e também os profetas. Lá em Levítico, no capítulo 23, ali vai falar sobre 7 festas que o povo judeu, né, na época o povo de Deus, eles tinham que cumprir de ano em ano essas festas, né, anuais. E nessas festas anuais tinham muitos sacrifícios ali. Também tinha dízimo, tinha oferta, tinha várias coisas ali acontecendo nessas festas, né? De ano em ano. E são 7 festas, né? A primeira é Páscoa, a segunda é Pães Asmos, a terceira é Primícias, a quarta é Pentecoste, a quinta é Trombetas, a sexta é Expiação e a sétima é Tabernáculos. Essas festas anuais, elas revelam muitas coisas profundas sobre as duas testemunhas, né, que estão lá em Apocalipse 11. Porque elas não estão ali à toa. Algo foi profetizado, e foi lá atrás profetizado isso, né, uma alegoria, é uma parábola, né, que Deus sempre, é o que eu sempre falo, Deus, Jesus, né, ele é o rei da parábola. Então é isso. Vamos ler aqui Levítico 23 e entender melhor sobre esse assunto aí, sobre as duas testemunhas, tá? Então lembrando aqui que é a parte 2 do vídeo anterior. Então Levítico 23, do versículo 4. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comerei pães asmos, no primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil farei. Vamos até aqui? Então essa primeira e a segunda festa, elas estão ligadas, né? Uma é sequência da outra. A primeira é a Páscoa e depois pães asmos, né? A Páscoa, ela era sacrificado um cordeiro, né, nesse dia. Lembrando, né, quando o povo hebreu saiu do Egito, no dia 14, né, que é o mês de Nissan, o Senhor mandou o povo hebreu sacrificar um cordeiro novo, sem defeito, de 1 ano. E esse cordeiro, no caso, ele é uma representação de Cristo. É uma analogia a Cristo. Lá no Novo Testamento, quando João Batista ele vê Jesus, ele fala a seguinte frase: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a festa seguinte é Pães Asmos, né? O povo hebreu, quando participava dessa festa, eles tinham que ficar 7 dias comendo esses pães asmos, simbolizando que para o pecado não entrar na casa deles, né? Para expulsar o pecado. O fermento quer dizer isso. E os pães eram sem fermento. E simbolizando que Cristo, quando ele viesse, ele ia ser o Cordeiro perfeito de Deus, o sacrifício perfeito de Deus, e tira o pecado do mundo. Essas duas festas. Agora a terceira festa, que é as primícias, vamos ler aqui no versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá um molho perante o Senhor, para que seja aceitos no dia imediato ao sábado. Ao sacerdote o moverá. No dia em que
moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares será 2 dízimas e 1 êfla de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hinho. Não comereis pão, nem grãos, torrados ou verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então vamos lá. A terceira festa, que é a festa das primícias, o povo pegava todo, no caso, a produção da terra, né, uma parte dela, e levava perante o sacerdote. Então vamos lá. As primícias, a terceira festa, o povo tinha que trazer o produto da terra ali, né? A colheita, uma parte que são as primícias, os primeiros frutos, era juntado, né? A messe ali e entregue ao sacerdote, né? Para aquelas pessoas serem aceitas, porque essa aceitação ela vai liberar o povo, no caso, para entrar na festa de tabernáculos, mas vamos chegar lá, né? Então assim, essa festa das primícias também aponta para Cristo. Cristo é as primícias daquele que dorme. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Então ele é as primícias de tudo. Lá em Isaías 53, fala que foi do agrado de Deus que ele fosse moído, né? Que ele fosse castigado para pagar pelos nossos pecados. Aqui na terceira festa, que é as primícias, né? Aqui fala de feixe, fala aqui de molho de trigo. Então Cristo foi moído, né? Pelos nossos pecados. Assim como está em Isaías 53 e também aqui na festa das primícias. Então ele foi moído, e dessa moição que teve de Cristo, saiu a farinha. E dessa farinha foi feito um pão, virou uma massa. E essa massa, a gente vai entender aqui agora, dessa farinha que saiu de Jesus, né? Dessa moição que saiu dele, que ele foi moído pelos nossos pecados, saiu uma massa. E aqui em Pentecoste, que é a quarta festa, contado das primícias, 50 dias, aqui acontece a festa de Pentecoste, que é a quarta festa, certo? Então vamos ler aqui. Contareis para vós desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis a nova oferta de manjares ao Senhor. Agora aqui, esse verso é muito importante. Das vossas moradas trarei 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas, de 1 êfa de farinha, serão vedados, se cozerão. São primícias ao Senhor, olha isso. Com um pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e um novilho de dois carneiros, e um novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com sua oferta de manjares e suas libações, por ofertas queimadas de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote moverá com o pão das primícias da oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo, e todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas das vossas cegas, para o pobre, para o estrangeiro, as deixarei. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí tal, beleza. Aqui fala que desse molho que foi movido, né, eles tinham que fazer 2 pães. Então,
Esses dois pães com fermento, em Pentecoste, que é a quarta festa, ele era oferecido, né? E nele untado azeite. Beleza? Então, quando Cristo vem, ele morre por nós, ele é o Cordeiro Pascual. Tira o pecado do mundo, né? Pães asmos. Ele é a primícias daqueles que dormem. Então, ele é o primeiro a ser ressuscitado. Festa das primícias. E do seu corpo, no caso, né, que ele é moído, igual eu falei em Isaías 53, sai uma farinha. E dessa farinha é feita uma massa. E essa massa são feitos 2 pães. E esses 2 pães estão lá em Atos capítulo 1. Esses 2 pães são judeus e gentios. E ali Jesus dá uma ordem, igual eu falei no falei no vídeo passado, dá uma ordem para aqueles discípulos, ficar em Jerusalém, até que do alto venha poder, e vocês serão minhas testemunhas. Então esses 2 pães que são untados azeite na lei, ali Cristo está derramando sobre eles unção, está derramando sobre eles chuva temporã. Então as festas do Senhor, né, elas são profecias, elas são sombras para apontar para a realidade, né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no capítulo Deuteronômio 17, versículo 6. Mas vamos ler aqui, ali fala sobre a lei do Senhor, né? Mas vamos ler aqui João 8, no capítulo 8, João 8, no versículo 17 e 18. Fala assim, ó. Jesus fala para aqueles fariseus, né? Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Olha aí 2 testemunhas, o Pai e o Filho. Olha que interessante isso, né? Olha o padrão de Deus, né, sendo usado aí. Olha o padrão de Deus. Quando Jesus, antes de ele enviar a chuva temporã, lá em Atos, né, a unção, os discípulos andam com ele 3 anos e meio. E Jesus sempre separa 70, né, pessoas, depois separa 12 discípulos e manda de 2 em 2, né, para fazer a obra dele, né? Lá em Atos também, quando também Pedro e João, eles vão subir para orar no templo, né? Paulo e Silas e Barnabé, olha o padrão de Deus sendo usado, sempre de 2 em 2. Sempre de 2 em 2. Isso nunca vai mudar. Deus não muda, né? Quem muda são a doutrina de homens, né? Então Deus não muda. Ele sempre vai enviar os seus de 2 em 2. No vídeo passado eu expliquei sobre Apocalipse ali 11 também, fui também até o 1, né? E ali eu expliquei que candeeiro quer dizer igreja, certo? Ali no Apocalipse, no capítulo 2 até o 3, ali vai falar sobre 7 igrejas, né? E vai falar sobre o estado delas espiritual. Vamos lá. Aqui, ó, como vocês podem ver aqui na tela, aqui tem 7 hastes, né? 7 velas. Olha que engraçado isso aqui. Esmirna, que é a 2ª igreja, e Filadélfia, que é a 6ª igreja, quando você for ler sobre as 7 igrejas, são as únicas 2 que são irrepreensíveis diante de Deus. São as únicas 2 que estão de pé diante de Deus. Onde você viu já essa expressão, estão de pé? Lá em Zacarias, no capítulo 4, quando aquelas 2 oliveiras, né, lá nos versos finais do capítulo 4, vai dizer que eles estão de pé diante de Deus. E aqui quando você lê as 7 igrejas, estão irrepreensíveis as 2. Olha que engraçado. A 2ª e a 6ª igreja, elas estão ligadas no mesmo canício. Olha que engraçado isso, né? A 2ª, que é Esmirna,
e a sexta, que é Filadélfia, estão ligadas no mesmo canício, né, do candelabro. Então, essas duas igrejas, que é Esmirna e Filadélfia, vamos lá ler Levítico 24, no versículo 5 e 6. Dá uma olhadinha aqui, tá? Aqui é o pão da proposição. Pão da proposição, isso mesmo. Aqui está escrito assim: também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 2 bolos. Cada bolo será de cerca de 7,5 litros. E porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa limpa diante do Senhor. Porás também sobre cada fileira incenso puro, que será para o pão como perfume. Oferta queimada ao Senhor. Vamos lá. Então aquela mesa da proposição tinha 6 pães, né? Um de cada lado. Então tinha 2 fileiras com 6 pães, certo? Aqueles pães simbolizam a tribo de Israel, né? Que elas iam estar divididas, certo? O engraçado é que são 2 fileiras e 6 pães. O que eu acabei de falar aqui anteriormente? A segunda igreja e a sexta igreja. Ali, naquela mesa da proposição, ela está indicando, né, 2 igrejas irrepreensíveis. E elas vão receber azeite nos últimos dias. Isso é incrível, né? E lógico, né? Essa mesa da proposição que Deus mandou Moisés fazer ia simbolizar e simboliza Israel. Ali simboliza Israel espiritual, que somos nós hoje, judeus e gentios, que Cristo quer unir num só corpo, o qual ele é a cabeça, né? Então esse candelabro aqui é a igreja, só que 2 igrejas, como eu falei no vídeo anterior, Zacarias 4, elas são 2 oliveiras, e essas 2 oliveiras, que são 2 candeeiros, que são a igreja também, são o corpo de Cristo, elas vão derramar sobre as demais, né? O azeite que está nelas, elas vão derramar sobre as demais. Igual também como foi lá em Atos, quando os discípulos, eles perguntavam, você foi batizado com o quê? Eu conheço o batismo de João Batista, né? Eles não conheciam o Espírito, então os discípulos, ele faziam imposição de mãos. Então o que estava neles, passava para os outros, né? É uma semelhança, né? Então essas 2 testemunhas, delas vertem azeite. Então, assim como foi em Atos, os discípulos receberam poder e distribuíram para os outros. As 2 oliveiras distribuem para as igrejas, né? Para o corpo de Cristo. E por aí vai. Então assim, as 2 testemunhas do Apocalipse sempre foi e será o povo de Deus, judeus e gentios, o qual ele vai unir nos últimos dias, o qual Cristo é a cabeça de todo o corpo, né? Ele é as primícias, e ele foi moído, e saiu uma massa dele, que são os 2 pães, que é o corpo dele que vai se unir a um pão só, e um corpo só, o qual ele é a cabeça. Então assim, nos templos aí fora pregado, nas religiões, isso é muito triste e vergonhoso até, e eles falam isso como fosse palavra de Deus. Isso que é o pior de se ouvir. Eles falam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, antes que inicie a última semana de Daniel. Olha isso. Eles falam que quem vai ficar na tribulação é os judeus que vão ficar aqui. A igreja vai ser arrebatada num abrir e fechar de olhos. Eles falam que é o dia da noiva. A noiva não pode sujar o vestido, não pode borrar a maquiagem, tem que estar com Cristo no céu por 7 anos, nas bodas do Cordeiro. Olha a heresia. Ainda vou tocar nesse assunto, eu vou chegar lá, né, nos próximos vídeos, sobre o arrebatamento, né, se é secreto ou ele é visto por todo mundo na última trombeta. Ainda vou tocar sobre esse assunto, né, nos próximos vídeos. Mas olha isso, o tempo da tribulação
e também está lá em Daniel 12, é um tempo de angústia que nunca houve, né? O qual nunca houve e jamais haverá. É um tempo singular, é o único tempo que vai ser terrível. E nesse tempo aí, vai ser o tempo que a igreja vai mais trabalhar na terra. É o tempo que a igreja, é o tempo da ceifa. Jesus fala que, no caso, os ceifeiros são poucos, né? E a seara é muita. Então, como pode a igreja, né? Eles falam que lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, acho que é o versículo 7 e 8, como eu falei, né? Ainda vou entrar nesse assunto aí. Lá ele fala que o Espírito Santo vai ser da terra tirado junto com a igreja. Olha que heresia isso aqui. Por má interpretação de texto. E outra coisa, por causa de um texto, né? Porque vários textos na palavra de Deus é sempre no final. Esse texto aqui, por má interpretação e também por má tradução também, vou mostrar aqui, né? Eles falam isso. Então assim, as duas testemunhas, Deus levanta para julgar o povo nos últimos dias. Assim como ele sempre levantou, né? Porque fala que a lei de Deus é perpétua. A lei de Deus nunca falha. Então nós temos que estar ligado nas escrituras, não que os homens estão falando lá fora, nos templos, né? Enchendo os templos e com mensagens de heresia, mensagens até diabólicas, para poder atrasar o povo no entendimento. Está lá em Oséias, meu povo perece por falta de entendimento. Olha isso. Então assim, irmãos, hoje Deus está revelando, né, para os seus filhos, aqueles que são sinceros, que buscam a verdade, revelando o evangelho verdadeiro, as boas novas, né? Então é isso. No próximo vídeo eu vou explicar sobre as 3 últimas festas, né? Eu expliquei sobre as 4 primeiras, que são a Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecoste. Faltou trombetas, expiação e tabernáculos. E as festas do Senhor, elas falam da gente, falam de Cristo, que é a cabeça, mas também falam do seu corpo, que é a igreja. Nós temos que entender lá o que era feito na antiga aliança, né? Que é uma sombra, para a gente poder entender a realidade, né? O que acontece nos dias de hoje. Porque Deus, Cristo, né? Eles trabalham até hoje. Nós temos que entender como funciona isso. Tá bom? Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo e obrigado aí.